Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Luz, te dou as boas-vindas para você que é novo por aqui. Tá chegando agora, então já te convido a se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber aí sempre notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Esse canal é novo, faz muito tempo que eu criei ele, eu tinha outro canal antigo onde eu vendi e agora eu tô começando a colocar conteúdo aqui também, então me dá aquela forcinha ali. Curta os vídeos, aí deixa seu coraçãozinho e seus comentários. E para você que for fazer as suas peças através das videoaulas, me marca lá no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o meu Instagram para você que ainda não me segue lá, ir lá me seguir, para você acompanhar aí tudo que eu posto, muitas dicas sempre para vocês. Faça os seus trabalhos e poste lá que eu reposto com o maior carinho aí para mostrar aí o trabalho de vocês para mais pessoas ainda. Então, assim, esse tapetinho super lindinho, super fácil, prático, esses tapetinhos estão super em alta. E é um tapetinho muito gostoso para a gente estar usando sobrinhas aí, fazendo várias combinações. Para confeccionar esse trabalho, você vai precisar de 3 flores. Aqui eu estou usando a flor, que é o Square da Flor do Campo, que tem a videoaula aqui no canal. Você volta aí o vídeo mais recente. Tem a florzinha. Então, você vai confeccionar 3 florzinhas. Aqui eu estou usando essa aqui com o Multicolor Rosa Bailarina. Com 3 florzinhas já prontas aí com a passada do verde, tudo certinho, você vem aqui para a aula para a gente dar sequência. Então, aqui, o nosso trabalho, ele ficou medindo 80 centímetros de comprimento por 57 de largura. Uma medida excelente aí, um trabalho com caimento. Olha só, gente, o caimento se sente no pegar aqui. Você sentiu ali, ó, durinho, firminho. Aquele tapetinho para você presentear, para você montar um joguinho aí, para usar no banheiro, usar na cozinha, usar no quarto, onde você preferir colocar aí na porta de entrada. Então, ele ficou excelente. Aqui eu trabalhei ele com o fio 85% dos barbantes Cadore, que é meu parceiro aqui. Então, para você que não conhece, recomendo aqui, ó, barbantes Cadore, qualidade, olha, cores lindíssimas. São todas as cores dos barbantes Cadore para você fazer lindíssimas combinações. E também, barbantes Cadore vocês encontram pelo site dos Armarinhos Nodari, meu parceiro aqui também. Então, faça suas compras, receba aí na sua casa e, claro, adquira o barbante Cadore. A cor que eu usei aqui, então, na base, é esse daqui, que é o azul piscina, o código 747. Eu deixo aqui o código aqui dentro. Olha só que linda essa cor, limpíssima, lindinha, lindinha. Então, esse aqui é o azul piscina. Eu abri um novelo aqui, ele é de 610 metros, 600 gramas. E olha só, sobrou esse tanto aqui. Então, vai pouquíssimo fio. Com certeza, com o novelo, você desse aqui para fazer assim a cor que vai mais, né? O que mais predomina aqui é o azul piscina. Você vai conseguir fazer um joguinho de banheiro, então, com um cone desses. Trabalhei esse outro tom de azul aqui, também barbantes Cadore, azul turquesa. O código 749, esse aqui eu já tinha um cone aberto e eu usei sobrinhas, ó, vai pouca coisa dele, então dá pra você fazer bastante coisa. Aqui no rosa, esse tom de rosa mais escuro, é o rosa claro dos barbantes Cadore, código 737. É um tom lindíssimo, olha só, um rosinha médio, assim, um rosinha claro. Lindíssimo, lindíssimo, para montar degradê, assim, em tons de rosa, fica lindo. E também usei aqui, ó, tenho sobrinhas aqui. Esse aqui é o rosa bebê, também é dos barbantes Cadore. Deixa eu pegar um para mostrar o código dele para vocês. Peguei um fechado aqui para vocês verem. O código dele é o 735. 735, olha só, é o rosa bebê. Então, é o que eu usei aqui para fazer essa parte com o rosinha mais claro. Eu trabalhei, então, com agulha 3,5 milímetros, que eu usei a Clover, a minha já tá até sem um númerozinho aqui, mas é a 3,5, que eu uso bastante. Você vai precisar de uma tesoura aí para fazer os arremates, de uma cola, você preferir aí para tá fazendo os arremates melhorado, né, melhor, né, fazer por dentro bem bonitinho. E ele fica assim, ó, lindíssimo, lindíssimo. Comentem bastante se vocês gostaram, se vocês querem mais peças nesse estilo, com esse modelinho aqui. E você pode, então, usar qualquer flor, mas eu recomendo super você usar aqui, fazer essa florzinha, olha só. Porque ela é uma florzinha rasteira. Eu até dei a opção aqui, se quem quiser colar as pontinhas aqui, as pétalas por baixo, também pode colar. Mas eu não colei as minhas aqui. E olha, ela é super rasteirinha, então, para quem prefere modelos que não tenham flores, aquelas flores tão robustas, você pode usar tranquilamente. Olha o detalhe desse bico aqui, que perfeito que fica. Não fica ponto sobrando que você vai precisar ficar indo lá e abrindo com a mão para estender e não fica repuxado. Olha, ficou um caimento perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos lá, então, acompanhar o passo a passo. Peço para vocês paciência. Acompanhe com detalhes. Para quem já é experiente no crochê, você vai aqui nas configurações e pode acelerar a reprodução do vídeo. Para você que tem dificuldade, vai ali nas configurações e deixa
mais lento, tá? Uma dica para vocês. Então, vamos lá, então, agora para o nosso passo a passo. Vamos lá, então, pessoal, começar aqui o nosso tapetinho, tendo em mãos aqui os nossos squares aqui com as nossas flores prontas. Então, vou usar aqui 3 flores, você pode usar aí a combinação que você quiser. Pode fazer aí uma flor de cada cor, ou usar as 3 da mesma cor, como eu fiz aqui. Então, fiz elas com o rosa bailarina, multicolor. Tem, então, a videoaula já aqui da florzinha. Esse aqui é o square flor do campo, para você estar utilizando aqui. Então, vou vir agora com a minha cor de base, aqui, então, estou usando o azul piscina dos Berbantes Cadore. Vou fazer aqui a laçadinha inicial na minha agulha, você faz aí a maneira que você quiser. Vou começar aqui pegando o meu primeiro square, e eu tenho aqui, então, os 4 cantinhos. Eu vou iniciar pelo espaço que fica antes de um cantinho, tá? Qualquer um deles, então, o espaço antes do cantinho aqui. Então, aqui eu vou vir com a laçadinha na minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E aqui você pode estar subindo, então, 1 ou 2 correntinhas, ou fazer como eu, que eu faço um pontinho diferenciado. Então, eu vou vir aqui na alcinha do ponto baixo, vai ter sempre essa laçadinha aqui na frente. Eu vou voltar, passar a agulha nela, buscar uma laçada e tirar. Esse ponto equivale para mim ao meu primeiro ponto alto. Vou puxar o fiozinho aqui para eu já ir escondendo ele. Vou laçar o meu fio, vou voltar nesse espaço e dentro dele eu vou colocar aqui um total de 4 pontos altos, que contando com esse meu primeiro ponto que eu fiz, eu vou ficar com um total de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou aqui no próximo espaço, que é justamente o espaço do cantinho. Aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos altos, sem correntinhas de separação, somente 5 pontos altos. 4, 5 pontos altos. Após eu ter feito os 5 pontos altos, aí sim eu vou colocar uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço, que é logo após aqui o cantinho, e vou colocar aqui mais 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço, 5 pontos altos também. Eu vou fazer essa repetição por 5 vezes. Então, eu comecei no cantinho, no espacinho antes do cantinho, e eu vou fazer aqui o meu 5º bloco, que vai ser onde a gente vai criar aqueles gomos de aumentos. Teremos 5 motivos aqui de aumento, gomos de aumento, como vocês quiserem chamar. Então, bem aqui no canto, no outro cantinho. Então, eu comecei antes do cantinho. No cantinho, vai ter aqui 2 espacinhos aqui na lateral e aqui no cantinho. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 motivos aqui de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo espaço que eu tenho aqui na lateral. E aqui eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou no próximo bloquinho, vou colocar também, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Agora, eu cheguei aqui no espaço do cantinho. Aqui nele, eu vou fazer, então, 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas, e nesse mesmo espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Vou formar aqui um cantinho, um leque no canto. Uma correntinha de separação, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço aqui o meu bloquinho. Uma correntinha, e agora eu cheguei no outro cantinho. Esse cantinho eu não vou completar ele, então eu vou fazer apenas um bloquinho aqui de 3 pontos altos e eu não vou completar igual eu completei aqui no outro cantinho, porque eu já vou unir os square. Então, fiz 3 pontos altos, eu vou laçar o meu fio, vou pegar qualquer um dos square, qualquer um dos que eu tenha, e vou começar aqui no canto deles também. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, lacei o meu fio, venho no square aqui, bem no cantinho, e aqui eu coloco
3 pontos altos dentro dele também. Ficando assim, ó, vou mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim. Comecei, dei a volta aqui, seguindo essas orientações que eu expliquei no vídeo. Os 3 pontos altos e já lacei direto para o próximo square. Agora, aqui, eu vou unir desta maneira. Você que já tem experiência, pode unir a maneira que você já tem habilidade e já acha mais prático para você. Eu não vou fazer nem ponto baixo, nem ponto baixíssimo, nem correntinhas. Eu fiz aqui apenas, então, os 3 pontos altos. Eu vou soltar aqui, vou alongar um pouquinho só para mim não perder esse ponto da agulha. Vou soltar ele da agulha e vou vir aqui no square que eu já fiz a lateral, no espaço que eu tenho na sequência aqui. Então, esse primeiro espacinho que eu tenho aqui, eu vou passar minha agulha, vou buscar a laçadinha que eu soltei e passar ela aqui. Agora, eu laço, vou no próximo espaço do square que eu estou fazendo agora e completo aqui o meu bloquinho. Então, vou fazer 3 pontos altos. Eu não vou fazer correntinha de separação. Fiz o meu bloquinho, alonguei um pouquinho para não perder o ponto, soltei da agulha, venho no espacinho, passo, busco a laçadinha, passo ela para cá, laço o meu fio e venho aqui no meu próximo espacinho. E aí, sim, eu completo os 3 pontos altos, sem fazer correntinhas. Aqui eu já cheguei no cantinho, então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. E agora, como é o do canto, eu não vou vir direto, eu vou fazer uma correntinha. Então, quando eu fizer o do canto aqui nesse square que eu estou unindo agora, então, eu vou fazer os 3 pontos altos, uma correntinha. Aí, sim, eu vou alongar um pouquinho, vou vir aqui no cantinho, no espaço do cantinho, onde eu fiz as 2 correntinhas, buscar a laçadinha. Aqui também eu vou fazer agora uma correntinha, e aí, laçar o fio. E aí, eu vou vir no cantinho que eu tenho aqui, completar ali o bloquinho, porque a gente faz no cantinho 2 bloquinhos, então. Então, a união vai ficar assim, a união que eu gosto de fazer, que fica mais retinho, não fica nada puxado, olha, fica certinho aqui. E agora, eu vou seguir aqui nessa lateral da mesma maneira que eu fiz aqui. Uma correntinha, e aí, eu vou fazer novamente bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho, separados por uma correntinha. Quando eu chegar aqui no meu cantinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro square. Vou fazer aqui os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, e eu vou seguir até eu fazer aqui, quando eu chegar no outro cantinho, eu vou fazer apenas 3 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, descer aqui, e eu venho pra gente colocar e unir o próximo square. Então, a gente cheguei aqui no cantinho. Aqui, então, eu faço apenas 3 pontos altos, laço o meu fio e vou pegar aqui o meu terceiro square. Então, aqui no tapetinho eu tô usando 13, então, eu vou pegar ele, vou laçar o fio, então, eu vou vir no cantinho dele também e fazer aqui 3 pontos altos. Feito, então, agora a gente vai unir esta lateral aqui, da mesma maneira que já unimos esse outro. Faço aqui os 3 pontos altos, alongo aqui, solto da agulha, venho no primeiro espaço, busco a laçada e já sigo para o próximo espacinho, sem fazer correntinhas de separação. Eu vou fazer correntinhas apenas naquele do cantinho, quando eu for unir o cantinho lá, para ele não ficar repuxado, porque o cantinho ele já tem 2 correntinhas, então, para ele não repuxar, vou fazer assim. É muito rápido depois que você pega o jeitinho. Ó, vou fazer aqui o bloquinho do canto. Então, aqui eu fiz agora 3 pontos altos, uma correntinha, aí eu solto da agulha. Aí, eu venho aqui, localizo o cantinho aqui, passo a laçada e faço uma correntinha. Aí, eu laço e vou completar aqui o meu canto, formando mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui nessa lateral, a gente já vai seguindo aqui pra chegar perto da curva. Então, esse primeiro espacinho, eu vou ainda colocar aqui, então, meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, uni o meu último square, completei o cantinho, e no primeiro espacinho eu coloquei 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, e no meu próximo espacinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu comecei aqui. Então, sempre, ó, vai ser o espacinho antes do cantinho. Então, nele, eu já vou colocar aqui
5 pontos altos, ao invés de colocar os 3. Vou iniciar ali aqueles 5 motivos que vão ser aí os gomos das nossas curvas, aí os gomos de aumento. 5 pontos altos, uma correntinha, vou no espaço do cantinho e vou colocar 5 pontos altos. Então, aqui é a repetição daquela parte lá no início, aqui na outra lateral, aqui embaixo. Essa mesma que eu já fiz aqui. Então, você fez aqui um, já fiz aqui um, vou fazer o do cantinho, desse espacinho e aqui o do outro cantinho. Então, terão também 5 grupos, aqui 5 blocos de 5 pontos altos, cada um separados por uma corrente. Fiz aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também foi aqui o espaço aqui do cantinho. Agora, uma correntinha, no próximo espaço aqui, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer essa lateral aqui dos square, que não foi feita. Então, aqui vai para finalizar essa carreira. No próximo espaço, eu venho e faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Aí, uma correntinha. Aí, eu cheguei no cantinho, onde eu já fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Então, venho nesse mesmo espaço e faço aqui um bloquinho para completar o nosso cantinho. Feito aqui os 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo aqui entre um bloquinho de um square e outro. Venho aqui com a agulha bem no meio aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou para o próximo square, onde eu também já tenho um bloquinho no mesmo espaço. Então, eu venho completo e faço aqui mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o square do meio, nos 2 espacinhos que eu tenho livres, eu vou colocar 3 pontos altos para cada um deles, sempre separados, então, por uma correntinha. Quando eu chegar no cantinho aqui, onde eu já tenho um bloquinho, eu venho e completo ele, completo o leque, né, que a gente faz sempre no canto. Faço um bloquinho, uma correntinha, venho com a agulha bem aqui no meio, entre um bloquinho e outro, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui eu vou completar esse bloquinho. Uma correntinha, que eu tenho um espacinho livre. Eu completo ele fazendo, então, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e eu vou finalizar essa carreira aqui onde eu fiz, então, os 5 pontos altos. Aquele pontinho que eu faço diferente ali, ponto baixo, pegando na alcinha do ponto baixo, sempre ele vai ficar essas 2 laçadinhas aqui. Então, eu venho nelas aqui e busco aqui um ponto baixíssimo para fechar, então, essa carreira. Então, aqui foi feita a primeira carreira aqui da nossa base, fazendo também já a união dos squares, para não precisar ficar fazendo um monte de arremates. Agora, eu vou subir a segunda carreira, sempre pulando um ponto aqui dos nossos 5 motivos na curva. Então, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui. Eu vou alongar um pouquinho para não perder o ponto. Vou soltar da minha agulha e vou no segundo ponto que eu tenho aqui. De trás para frente, nessa primeira parte que eu vou ensinar, vou mostrar bem devagar mesmo, bem detalhado. Aí, depois, eu vou falando, vocês já vão saber o que que é. Então, soltei da agulha, laçadinha, vou no segundo ponto, de trás para frente. Passo a agulha, pego essa laçadinha que eu soltei, puxo lá para trás. Ajusto bem, volto, ajusto bem para que se ficar muito apertado, não vou conseguir voltar para trabalhar. E também não deixando muito solto, porque fica um ponto muito frouxo, fica feio. Então, vou vir aqui nesse mesmo ponto que eu puxei lá para trás, então, no segundo ponto aqui, 2, 5, buscar aqui o meu ponto baixo, nesta alcinha aqui, ó, esta alcinha aqui do ponto baixo, eu introduzo, busco e tiro. Fiz o ponto que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos em cima do bloco, que na carreira anterior tinha 5. E dentro desse espaço da correntinha aqui que eu fiz para seguir para o próximo bloquinho, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui eu já fiquei com 6 pontos altos, já criei o meu aumento. Então, pulei um e fiz 2 lá no final. Tinha 5 na primeira carreira, tenho 6 agora. Uma correntinha de separação. Vou no próximo bloquinho aqui também, e vou pular esse primeiro pontinho aqui. Vou no segundo e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto. Ficando, então, aqui, ó, com 4.
E aí, dentro do espaço da correntinha que eu fiz de separação, eu faço 2 pontos altos. Faço daí já a correntinha, pulo um ponto do próximo e vou fazer. Então, é muito fácil, você vai pular sempre o primeiro pontinho de cada motivo aqui dos gomos da curva, dos 5 gomos, você vai pular o primeiro. E dentro da correntinha que a gente fez de separação, eu vou estar fazendo 2. Então, vou fazer isso até aqui no meu último motivo. Então, já fiz por 3, vou fazer mais esses 2. Completei aqui do cantinho, então, até o meu último. Aqui do cantinho, fiz aqui os pontos altos. Então, após ele, nesse espacinho, eu faço aqui os 2 pontos altos. Agora, eu vou ter aqui os bloquinhos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, porque aí, esse aqui já é o do cantinho onde tem os 5. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular aqui o bloquinho, vou no espacinho que eu tenho aqui. Sempre vamos trabalhar nos espacinhos de correntinhas. E vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui é a parte da emenda dos square. Então, eu tenho aqui, eu vou montar um bloquinho. Então, no cantinho que eu tenho aqui, onde eu fazia as 2 correntinhas, ou onde eu fiz a correntinha aqui para unir, eu vou fazer um ponto alto. Bem no meio aqui, você abre aqui onde você fez a união e você faz um ponto alto também. E agora, no outro lado, pertencendo aqui para o outro square, no espacinho do cantinho, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu montei um bloquinho, ele vai ficar bem retinho. Agora, uma correntinha, vou no próximo espacinho e vou fazer aqui meu bloquinho de pontos altos. Então, é bem simples essa careira. Você vai fazer um bloquinho para cada espacinho, separados por uma correntinha. E quando chegar aqui nessa parte da emenda, é apenas nessa careira, porque nas demais ele já vai estar certinho ali os espacinhos. Então, nessa aqui, quando eu chegar na emenda, vou colocar um ponto alto no cantinho de um square, vou colocar um ponto alto bem no meio aqui, e vou colocar o meu terceiro ponto alto aqui nesse outro. E vou seguindo, fazendo aqui os meus bloquinhos e as minhas correntinhas. Aqui eu cheguei, então, ó, já no próximo aqui já é o meu bloquinho ali do canto. Então, vou completar aqui nesse espacinho que antecede ele, eu vou colocar o bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu vou colocar a correntinha e vou pular o primeiro ponto, e no segundo ponto eu vou montar, então, os bloquinhos, os pontos altos, que vão ser 4, vou ficar com 4, e aí, 2 pontos altos dentro do espaço do cantinho. Então, agora é só repetir a sequência para completar aqui toda esta volta. Então, aqui cheguei no final da careira, fiz o bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha, e aqui é onde eu iniciei, então, o pontinho que eu fiz aqui, a gente sempre fala, vai ficar essas 2 alcinhas aqui. Então, eu venho nelas aqui, ó, passo a agulha e busco um ponto baixíssimo. E aí, eu vou soltar da agulha, vou alongar um pouquinho e vou no segundo ponto, de trás para frente, passo a agulha, busco a laçadinha lá para trás, nesse mesmo ponto. Eu já venho, faço um ponto baixo, e na alcinha do ponto baixo, eu já faço mais um pontinho, fazendo, então, o meu primeiro ponto alto. Antes da sequência, então, quero mostrar para vocês, então, vai ficar sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. 9. Sempre vai ficar 9, não vai aumentar e nem diminuir. Porque como a gente vai trabalhar formando esses gomos aqui da curva em espiral, a gente vai vindo, sempre colocando um pra cá. Mas vai estar diminuindo aqui, porque é a parte do canto aqui da curva dos gomos que vai vindo. Então, sempre vai ficar com 9. E agora, eu vou seguir, então, para a próxima careira, que vai ser a careira aqui número 3, aqui da minha base azul. Vou, na sequência, colocar um ponto alto para cada ponto da base. Fiquei, então, com 5 pontos altos. E aqui, onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar 2 pontos. Então, eu não fiz o primeiro, mas no final eu coloco 2. Então, ao mesmo tempo, eu vou estar também criando um aumento a cada careira. Comecei com 5, 6 e agora eu fiquei aqui com 7 pontos. Faço a correntinha de separação, pulo o primeiro ponto aqui
Pulo, então, aqui o primeiro ponto no próximo motivo e vou no segundo. Então, pessoal, vai ser repetições essas carreiras aqui desse trabalho. Você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Para esse tamanho aqui do meu tapetinho, eu vou fazer 9 carreiras. Então, 9 carreiras, contando, então, a partir do square, essa primeira carreira que a gente fez aqui de união. Então, eu vou contar aqui nos gomos, que fica mais fácil. Então, aqui eu iniciei a minha terceira carreira. Eu vou fazer um total de 9 carreiras. Você pode fazer aí de uma cor só, você pode estar brincando com as cores, fazer aí, usar sobras de fio, que ele é um modelo muito legal para usar sobras, criar degradês aí, como vocês preferirem. Então, aqui na parte da curva, conforme vocês for fazendo, ele vai aparecendo. A gente vai estar sempre em cada motivo, pulando o primeiro ponto e no espaço da correntinha que a gente faz entre um gomo e outro, colocando 2 pontos. Sempre lembrando aqui do último, né? O último aqui também pula um. E aí, os 2 pontinhos vai dar nesse espacinho antes do primeiro bloquinho. Então, aqui não é 3 pontos altos. Você vai completar aqui o gomo colocando 2. Então, vou fazer até aqui. Então, fiz aqui e vim mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Fiz aqui, então, os 2 pontos, agora uma correntinha. E agora, eu vou pular o bloquinho e vou no próximo espacinho após o bloquinho, e aqui eu vou somente fazer, então, os 3 pontos altos. Então, é super fácil. Eu vou montar aqui um bloquinho. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, eu vou aqui adiantar minha carreira, meu trabalho, até as 9 carreiras, porque é só repetição, gente. Então, vocês vão estar se atentando aqui nesta parte da curva, onde ficam os gomos, sempre para pular o primeiro ponto, e fazer 2 pontos altos dentro da correntinha, entre um gomo e outro. E cuidando aqui no último, então, fazendo os 2 aqui, aí vem fazer a correntinha e pula pro próximo espacinho. Vão se manter aqui 9 bloquinhos, sempre de 3 pontos altos. Quando vocês chegarem aqui no último, lembrava, vão fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha vai pular esse último, e aqui dentro vai ter também bloquinho de 3 pontos altos, aí eu vou fazer a correntinha e pular esse primeiro pontinho, e aí seguir os gomos. Então, ele é super fácil. Eu vou, então, adiantar aqui os meus. A principal parte aqui nessa início era mostrar como fazer aqui a união, assim, certinho aqui das nossas flores, dos nossos squares. Eu vou adiantar aqui. Então, você vai fazer aqui por 9 carreiras. Então, aqui eu fiz 1, 2. Comecei aqui a terceira carreira. Vou fazer até eu ficar com 9 carreiras, aonde cada motivo desses vai ficar com 13 pontos. 13 pontos altos. Aí, você pode estar trocando de cores, fazer tudo de uma cor só, criar um degradê, usar multicolor, o que você quiser. Eu vou fazer o meu aqui, também vou brincar um pouquinho com as cores, e aí eu já venho mostrar pra vocês. Quando você for querer fazer a troca de cores, você vai fechar aqui da mesma maneira a carreira, puxá-la pra trás, aí faz 1 ou 2 correntinhas pra cortar, pra não ter perigo de desmanchar, e aí começa com o ponto baixo no pontinho ali, da mesma maneira, e vai fazendo aqui, vai ficar bem bonitão e bem rápido esse tapete, que esse modelo é muito rápido. Então, vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês as cores que eu usei e o resultado, como ficou nessas 9 carreiras. Voltei, então, pessoal, com a minha peça já adiantada. E como eu falei para vocês, então, eu fiz aqui um total de 9 carreiras, contando aqui a partir da primeira carreira que eu fiz aqui no meu tom de azul. Então, a partir dessa, a partir do square, eu fiz um total de 9 carreiras, seguindo sempre aquele esquema de pular um ponto no início e no final aqui na correntinha fazer 2 pontos. Então, aqui na minha última carreira, na minha carreira de número 9, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada gomo, eu chamo de gomo aqui, entre uma correntinha e outra, eu fiquei com um total de 13 pontos. 13 pontos em cada gomo aqui que a gente cria os aumentos. E aqui eu mantive, então, ó, os 3, 6, 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Ele vai criando esse espiral aqui, mas vai se mantendo a mesma quantidade. E como eu falei, vocês podem ou fazer de uma cor só, ou ir brincando com as cores, como eu fiz aqui, para você poder usar aí degradês, combinações e também sobras de fio aí, para produzir essas sobras aí. Então, eu fiz aqui 4 carreiras com o meu azul piscina, que é a cor de base que eu iniciei. Fiz uma carreira com o rosa bebê, uma carreira com o rosa claro, uma com o turquesa, o azul turquesa. Voltei a trabalhar uma carreira com o rosa claro e fiz aqui mais uma com o rosa bebê. Então, todos barbantes Cadore. Agora,
eu vou voltar a trabalhar com o azul piscina. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha aqui na agulha e vou vir trabalhar aqui no ponto que eu arrematei. Então, aqui eu fiz a mesma maneira com todas as cores, ó. Vocês vão ver aqui as sobrinhas dos fios aqui por trás. Então, eu puxei para trás, né? Sempre finalizei a carreira aqui com o ponto baixíssimo. No segundo ponto, eu puxei para trás. E aí, ao invés de eu subir o ponto baixo novamente e iniciar o ponto, eu fiz uma, pode fazer duas correntinhas também, alongar e cortar. Então, a pontinha do rosinha tá aqui ainda. Eu vou iniciar aqui com o meu azul também no segundo ponto. Então, vou pular aqui o primeiro ponto. E no segundo ponto, aqui eu introduzo aqui a minha agulha. Deixa eu fazer melhor, que ficou puxando. Aqui, isso, agora sim. Venho aqui no segundo ponto, introduzo a agulha, busco a laçadinha, ó, já puxo aqui o fiozinho pra cá e o rosinha também pra esconder. E finalizo aqui o meu ponto baixo. Nesse mesmo ponto baixo, naquela alcinha da frente, eu busco mais uma laçadinha e finalizo. Ficou equivalente, então, ao meu próximo, primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto, vou no próximo ponto, já vou levando esses fios aqui para esconder. E faço aqui um ponto. Então, aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto da minha base aqui dos gomos. E vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto da base. Então, vou montar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pular um ponto. E vou montar mais um bloquinho de 3 pontos altos, então, um ponto para cada ponto da base. Sobrou aqui um ponto, eu vou fazer uma correntinha, é justamente o ponto que eu vou pular. E agora, eu vou fazer um bloquinho dentro da correntinha que tem aqui, que é onde divide aqui os nossos gomos da curva. Dentro desta correntinha, nesse espaço, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui já para o próximo gomo aqui, motivo aqui de aumento da minha curva, vou pular o primeiro ponto. E no próximo, vou colocar um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no próximo, também um ponto alto, ficando, então, com um bloquinho de 3. Uma correntinha de separação, pula um ponto e segue. Então, esta vai ser a repetição desta carreira. Vamos montar bloquinhos de 3 pontos altos em cima aqui desses motivos da curva. E fazendo uma correntinha e pulando um ponto. Então, em cima de cada um desses motivos, nós vamos ficar com, olha aqui, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Na correntinha aqui, que separa aqui cada motivo um do outro, dentro dela eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, é bem simples também, então agora não serão somente pontos altos, a gente vai fazer bloquinhos. Então, cada gomo vai ficar certinho aqui com 3 bloquinhos separados por uma corrente. Nas correntinhas aqui do meio, eu vou estar colocando 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui, aonde vem para a parte dos bloquinhos, vai dar certinho aqui no gomo, vou pular aqui um ponto, e no espacinho eu vou seguir colocando bloquinhos. Então, não vai ter diferença aqui, vai continuar em cada espacinho um bloquinho. Apenas aqui nas partes da curva, que a gente vai colocar, então, essa divisão de bloquinhos. Eu vou adiantar aqui, e aí eu volto para mostrar e contar com vocês quantos bloquinhos a gente vai ficar ao todo aqui na volta do nosso tapete. Então, eu cheguei aqui ao final e eu falei, né, pra mostrar, né, vim mostrar para vocês, falar a quantidade de bloquinhos. Então, aqui nesse meu trabalho, eu fiquei com 58 bloquinhos, tá? 58 bloquinhos de 3 pontos altos por toda a peça, porque agora a gente, então, fez também bloquinhos aqui em cima, aqui das curvas. Então, ao todo, por toda a volta do nosso tapete, fiquei com 58 bloquinhos, para vocês conferirem se de vocês aí está igual. Fiz aqui o último bloquinho, fiz a correntinha. Aqui onde eu tenho o meu ponto alto, do primeiro bloquinho que eu fiz, eu venho nas alcinhas dele aqui e busco aqui um ponto baixíssimo. Agora, você pode cortar o fio, puxar para trás e arrematar, ou vir caminhando, então, aqui até o meu espacinho que eu tenho aqui. Fechei com ponto baixíssimo aqui, então, eu vou no próximo ponto, busco um ponto baixíssimo, vou no próximo, busco um ponto baixíssimo, e aqui dentro do espacinho, eu venho e faço aqui um ponto baixo. Na alcinha aqui, eu tenho aqui
do ponto baixo, eu busco mais uma laçadinha e mantenho na minha agulha. Então, aqui eu vou ficar com 2 laçadinhas. Aqui eu tinha, que eu vinha trabalhando meu ponto baixíssimo para caminhar aqui, e a do ponto baixo que eu fiz aqui dentro do meu espacinho. Laço mais uma vez na agulha, venho nesse mesmo ponto, busco a laçadinha, tiro aqui 2, fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Agora sim eu tiro tudo. Deixa eu desmanchar e repetir para vocês, para quem é iniciante aí não se perder. Então, eu caminhei com um ponto baixíssimo até aqui o meu último ponto alto do bloquinho. Aí, eu venho dentro do espacinho, busco aqui a minha laçadinha e faço o ponto baixo. Aí, eu venho nessa alcinha do ponto baixo, busco aqui a minha laçadinha, que seria a mesma coisa que eu sempre faço, o meu primeiro ponto alto, só que aqui eu tiraria, completaria o ponto alto. Aqui eu vou manter ele na agulha, porque eu vou fechar junto com o próximo. Então, eu laço o fio, venho no mesmo espaço, aí tiro a laçadinha que eu puxei e aqui eu havia feito na agulha, e agora eu tiro tudo de uma vez. Faço aqui 3 correntinhas de separação. Laço o fio, nesse mesmo espaço eu vou voltar, tirar aqui apenas a primeira laçada, mantenho na agulha, laço, venho no espaço novamente, tiro 2, e agora eu finalizo. Então, o que que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar um grupinho, então, um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntinhas de separação. Aí, Lúcia, eu não quero fazer esse ponto, posso fazer ponto alto normal? Pode. Pode fazer ponto alto normal, então, Bzinho aí de 3 pontos altos. Só que se você fizer ponto alto normal, não fizer esse fechando junto, faz apenas 2 correntinhas aqui, tá? Porque senão ele vai ficar ponto sobrando. Vai ficar muito ponto, ele vai ficar embabadado, vai começar aí a ensaiar, embabadar o trabalho de vocês. Então, se você for fazer, então, aqui os pontos fechados juntos, faz 3, porque ele vai abrir. Se fizer 2, ele vai ficar repuxado. É só porque ele vai ficar um charme, vai ficar um pouquinho mais, um detalhe a mais, vai ficar mais bonito. Aí, sem fazer correntinha de separação, eu vou para o próximo espacinho. Lacei, puxei a primeira, lacei, tirei aqui as 2 primeiras e agora eu fecho tudo junto. Faço aqui as 3 correntinhas de separação, laço, venho no espacinho aqui, busco o primeiro e tiro, laço e tiro. Pode fazer esse ponto mais alongado, para você ter talvez um pouquinho mais de facilidade para estar fazendo. Lembrando de não fazer correntinha de separação entre um Vzinho aqui, que a gente tá fazendo esse leque, né, na verdade, e outro. Olha, vira esse leque aqui, que ao invés de ser os 2 pontos altos, eles são fechados juntos. E aí, eu vou fazer isso por toda aqui a volta do meu tapete, sem diferença de curva e reta. Em cada um, então, dos espacinhos que eu tenho, eu vou colocar esse leque aqui de 2 pontos altos, fechados juntos, e 3 correntinhas de separação. Então, eu vou ficar com 58 leques desse aqui, ó, de 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntinhas. Então, essa é a repetição aqui por toda essa volta. Completei, então, aqui a minha carreira toda aqui com os Vzinhos. Fiquei, então, também com 58 Vzinhos desses aqui. Eu vou finalizar a minha carreira aqui, onde eu fiz o meu primeiro leque. Venho aqui no primeiro pontinho que eu fechei aqui tudo junto e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar dentro dessas alcinhas aqui de 3 correntinhas aqui em cima dos leques. Nesta carreira aqui, eu vou começar, eu vou ter uma quantidade, serão 18 pontos que vão ser diferentes, mas na curva toda eu vou precisar de 19. O último eu vou colocar quando eu finalizar aqui, tá? Porque eu comecei aqui nesse primeiro leque, nesse primeiro bloquinho. Então, a dica que eu vi depois, eu não vou desmanchar, eu não vou refazer, mas é uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem trocar de cor, né, como eu fiz aqui. Ao invés de vocês colocarem aqui o primeiro bloquinho do azul, um exemplo aqui o meu, aqui pulando um pontinho, vocês coloquem este bloquinho aqui, ó, o bloquinho da correntinha, que aí vocês já vão começar certinho fazer aqui os 19 pontos que serão diferentes. Mas, para quem tá acompanhando igualzinho eu aqui, não vai ter problema também, porque a gente vai colocar aqui 18 e o 19 a gente vai colocar quando eu fizer aqui o último bloquinho aqui. Então, vamos fazer aqui dentro da alcinha aqui do meu lequinho, eu venho aqui, faço um ponto baixo. Na alcinha aqui do ponto baixo, eu venho e busco mais um ponto, fazendo o meu primeiro ponto alto. Dentro desse espaço, eu venho e faço um ponto alto, laço o fio, venho e faço mais um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre vai ser trabalhado agora, então, essas alcinhas em cima aqui dos lequinhos. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. Essa vai ser a diferença. Então, aqui por 18 vezes,
eu vou fazer 2 correntinhas. Vou no próximo, em cima do lequinho aqui, faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma carreira bem simples, a única diferença vai ser aqui das correntinhas. 2 correntinhas, vou no próximo e faço 3 pontos altos. Então, eu vou fazer isso por 18 vezes. E eu vou precisar de 19 na curva, o último eu vou colocar aqui. Quando eu fizer o último bloquinho, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Então, fiz aqui 1, 2, vou fazer então por 18 vezes 2 correntinhas, após aí os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, completei aqui por 18 vezes, eu fiz aqui 2 correntinhas. Então, vou contar a partir aqui do primeiro, onde eu iniciei, aqui o espacinho. Então, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Você vai contar os espacinhos aqui de correntinhas. Esse aqui é o de número 18, que vocês vão perceber vai ser exatamente em cima aqui dos gomos, para que forme ali a parte da curva, para que não fique repuxado o nosso trabalho. A partir daqui, então, quando eu fiz aqui o meu bloquinho aqui pulando 2 correntinhas, fazendo 2 correntinhas aqui o número 18, eu vou fazer uma correntinha apenas. E aí, sigo normalmente. Os bloquinhos aqui permanecem 3 pontos altos, sendo feitos aqui em cima desse espacinho aqui das correntinhas do leque. Aqui eu vou fazer apenas uma correntinha de separação. Então, por 18 vezes, se você iniciou como eu aqui, exatamente aqui em cima do gomo, se você fez aí a dica que eu dei de quando você for colocar essa carreira só com os bloquinhos, começar aqui no espacinho. Então, já vai começar fazendo aqui um bloquinho antes. Então, vai contar 19. Vai contar sempre que chegue aqui, a última vai ser exatamente, ó, em cima aqui onde finalizou esse gomo, tá? Então, fiz aqui 2 espacinhos de uma correntinha. Eu vou fazer por 10 vezes agora bloquinhos de uma correntinha de separação, que vai ser essa minha parte aqui, onde tem os bloquinhos. E aqui vai dar o 10 exatamente aqui, para que eu inicie aqui a parte da próxima curva. Então, eu fiz aqui 10 espacinhos de uma correntinha. Você vai olhar, se quiser, gente, usar marcador de ponto, usa marcador aí também. Mas como, ó, eu não vou colocar aqui, porque você vai perceber onde é uma correntinha, ele vai estar bem pertinho, olha aqui, ó. Aqui tem uma e aqui tem 2, ele fica um espaço maior. Mas você pode estar colocando marcadores de ponto aí sim, para você se orientar melhor nesta parte. Então, aqui foi o meu bloquinho último aqui de 2 correntinhas. Aqui eu tenho de uma, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu já estou, então, na parte dos gomos aqui da próxima curva. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas de separação, colocar sempre aí os bloquinhos em cima do lequinho, então, bloquinhos de 3 pontos altos, e 2 correntinhas de separação. Nessa curva, então, ela vai estar completa, então, eu vou contar aqui 19 espacinhos de 2 correntinhas. Comecei aqui, ó, dá pra ver bem certinho, ó, aqui onde tem aqui onde tem 2 correntinhas, com o espacinho maior. Mas, né, usa marcador se você preferir. Então, vai dar exatamente aqui, ó, em cima desse primeiro bloquinho aqui, da parte dos gomos. Então, aqui eu fiz 2. Eu vou completar, então, aqui nessa curva, os 19. Nessa parte da reta aqui, aí, quando der os 19, eu vou fazer uma correntinha de separação. E aí, eu volto pra finalizar essa carreira. Então, eu cheguei aqui no final. E aqui eu já completei, então, os 10 bloquinhos de aqui, espacinhos de uma correntinha. Como eu falei, então, nesse aqui, o último eu vou fazer 2 para finalizar certinho aqui essa curva com 19 espacinhos de 2 correntinhas. Quem começou, então, fazendo esse bloquinho aqui, que foi a minha dica, você vai fazer aqui, aí quando você fechar, você vai fazer esse primeiro lequinho, e quando você for começar essa carreira, você vai estar começando esse bloquinho aqui. Então, aqui vai dar bem certinho para você, já o primeiro sendo aqui do 19, e aqui você vai fechar normal, tá? Então, precisa estar certinho essa quantidade. Então, 19 espacinhos aqui de 2 correntinhas para cada curva, e na parte da lateral, a parte reta, 10 espacinhos de uma correntinha de separação. Vou puxar aqui o meu fio lá para trás, vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, porque eu vou trocar de cor. Se você não for trocar de cor, aí você segue ali fazendo os pontos em cima e vai dar bem certinho. Vou vir agora com o azul turquesa. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial aqui na minha agulha. E posso começar aqui em qualquer um dos pontos. Vou começar aqui exatamente no primeiro, aqui que eu tenho meu primeiro bloquinho, antes aqui da primeira correntinha de espacinho de 2 correntinhas.
que vai ser bem aqui, ó, no finalzinho aqui do meu gominho. Então, vou começar aqui, tanto faz o ponto que você for começar, porque vai dar bem certinho as quantidades agora. Então, não se preocupem quanto aonde começar. Você pode começar em qualquer ponto. Então, vou vir no primeiro aqui, vou fazer o meu ponto baixo. Na minha alcinha aqui da frente do ponto baixo, eu busco mais uma laçadinha e finalizo. Já vou levando aqui a pontinha pra esconder, vou no próximo ponto, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Gente, que fio macio. O fio da Cadore tá sensacional, muito, muito macio, gostoso de trabalhar. Aqui eu cheguei no espacinho, então, o meu primeiro espacinho de 2 correntinhas. Dentro dele, eu coloco 2 pontos altos. Cheguei no próximo espacinho aqui de 3 pontos altos, no próximo bloquinho. Vou colocar um ponto alto para cada um deles. Que eu já tenho a outra pontinha que eu arrematei, então já vou esconder ela também. No próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência da carreira. Em cima dos bloquinhos de pontos altos, eu vou colocar ponto alto sobre cada ponto alto. E no espacinho das correntinhas, eu vou colocar a quantidade de ponto alto referente à quantidade de correntinhas. Então, nesses 19 espacinhos onde eu fiz 2 correntinhas, eu vou colocar 2 correntinhas para cada um deles. Naqueles espacinhos da parte da reta, onde eu fiz apenas uma correntinha, eu vou colocar uma correntinha para cada espacinho. Então, será ponto sobre ponto. Não vai ter aumentos. Apenas, então, na curva onde estão as 2 correntinhas, já vai colocar 2 pontos altos, já vai criando aquela parte de aumentos onde não vai permitir que a sua peça fique aí repuxada. E onde tem os bloquinhos 3 pontos altos, ponto sobre ponto. No final, eu vou ficar com um total de 270 pontos ao todo, para vocês já, quem quiser já contando aí. Então, eu vou fazendo aqui por toda a volta, ponto alto sobre cada ponto, nas 2 correntinhas, 2 pontos altos, na parte da reta, 1 ponto alto para cada correntinha. Então, completei aqui a minha carreira de pontos altos aqui, então, com a minha cor azul turquesa. E aqui, para finalizar, eu vou finalizar, então, fiz aqui o último ponto, aqui apenas um ponto, porque o primeiro bloquinho aqui, que o espacinho que a gente colocou 2. Vou vir aqui nas alcinhas daquele ponto que eu faço diferente, puxar o ponto baixíssimo, alongar um pouquinho e no ponto aqui da sequência, passar aqui essa laçadinha e puxar lá para trás. Aí, eu ajusto bem. E nesse mesmo ponto, eu venho e faço o meu primeiro ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo, eu venho, busco e faço aqui o que é o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e vou fazer aqui um total de 6 pontos altos, então, um para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fazer 4 correntinhas de separação e pular aqui 3 pontos da minha base. 1, 2, 3 pontos. No próximo ponto, após aqui eu pulei, então, 1, 2, 3, eu vou repetir essa sequência, então, de 6 pontos altos. Quando acontecer desse o fiozinho a gente desmancha e faz novamente o ponto, para ficar bem bonitinho. 6 aqui. Vou fazer, então, 4, 5, 6. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, pulo 1, 2, 3 e volto a fazer os bloquinhos. Vou fazer isso por toda a volta. Tanto na parte da curva quanto na parte da reta vai ser essa mesma quantidade. 6 pontos altos, 4 correntinhas, pula 3 da base e faz no próximo mais o bloquinho aqui dos 6, então 6 pontos altos. Vou fazer aqui por toda a volta, então, não tem diferença, é essa repetição. Gente, cheguei aqui ao final e, assim, vai dar exato a quantidade de pontos. Eu fiz tudo calculadinho ali, quem me conhece já sabe que eu sou, assim, dos cálculos bem certinhos, exatos para vocês. Então, como eu havia falado, então, essa carreira aqui que a gente fez toda em pontos altos, a gente ficou com 270 pontos. E o nosso bico aqui, ele vai ser múltiplo de 9, porque vamos usar, então, 6 pontos altos aqui, ponto sobre ponto, e pular aqui 3 pontos. E aí, retorno com os 6. Então, total de 9. Então, múltiplos de 9. Então, aqui eu comecei com o meu bloquinho de 6 pontos altos, aí fiz as 4 correntinhas e fui fazendo assim por toda a volta, pulando 3 pontos. Aqui no final, eu vou fechar, então, com a minha alcinha de 4 correntinhas e vou ficar aqui, ó, com 1, 2, 3 pontos exatamente para mim pular.
Venho aqui no primeiro ponto que eu fiz, puxo aqui um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho, venho aqui no meu segundo ponto, puxo aqui lá pra trás. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas pra ficar bem firme e eu vou cortar, porque eu vou vir trabalhar com outra cor. Se você seguir com a mesma cor, como eu falei, aí você só segue aí a fazer a sequência. Então, vou vir trabalhar com o rosa claro, esse mesmo rosa que eu usei aqui, pra dar um destaque aí também. Então, você pode colocar a cor da sua preferência. Então, eu vou ficar aqui, passando em quantidades pra vocês, com 30 alças aqui de 4 correntinhas. Por toda a minha volta, com 30 alças. Vou fazer a laçadinha aqui na minha agulha com o meu fio rosa claro. E vou começar dentro de qualquer alça dessas 4 correntinhas. Então, agora são carreiras apenas repetições, não terá diferença da curva e da reta, então você pode começar em qualquer uma. Vou vir aqui, então, na minha alça aqui das 4 correntes. Vou fazer aqui o meu ponto alto, meu ponto baixo, né? E na alcinha do ponto baixo, eu busco aqui mais uma laçadinha, formando o meu primeiro ponto alto. Dentro dessa alcinha aqui, eu vou colocar um total de 9 pontos altos. Então, aqui no meu primeiro, incluindo esse primeiro que eu fiz aqui. Então, 9 pontos altos, aqui eu fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, vou para a próxima alcinha. Eu vou ignorar esses 6 pontos altos e vou para a próxima alcinha, fazer novamente aqui, então, os 9 pontos altos. Vai ser essa sequência por toda a volta, não se preocupem, porque não vai repuxar. Na próxima carreira, eles vão se ajeitar, vai ficar bem certinho, então, não se preocupe, vai ficar assim mesmo, tá? Aqui. Então, 9 pontos altos, aqui eu fiz 7, 8, 9. 9 pontos altos dentro da alcinha, 2 correntinhas de separação. Ah, eu tenho o ponto muito apertadinho, tá ficando repuxado. Você pode estar fazendo 3 correntinhas de separação aqui, que não vai ter problema, tá? Mantenha os 9 pontos altos e faz 3 correntinhas aqui. Se você sentir que o seu ponto tá muito apertado, que tá repuxando, você pode sim tá fazendo ali com 3 correntinhas. Então, eu vou dar a volta aqui. Então, essa é a sequência e volto pra gente finalizar juntos essa carreira. Então, gente, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas pra finalizar. Venho aqui no primeiro ponto dos 9 que eu fiz aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho, solto da agulha, no ponto seguinte eu venho com a agulha de trás para frente, busco a laçadinha, passo lá para trás. Eu gosto sempre de fazer 2 correntinhas para daí tá cortando, para que fique mais firme. E aí eu vou trocar aqui também o meu fio. Agora eu vou voltar a trabalhar com o fio turquesa, para mim finalizar esse detalhe aqui. Então, o mesmo fio que eu já trabalhei aqui, eu vou fazer a laçadinha aqui na minha agulha. Posso também estar começando em qualquer um dos pontos. Vou iniciar nesses bloquinhos aqui, a gente tem aqui os 6 pontos altos. Então, eu vou vir no segundo ponto, então, um bloquinho que eu vou começar aqui, em qualquer um deles, vou ignorar aqui o primeiro ponto. Então, dos 6 pontos, eu vou trabalhar em 4 deles. Então, no segundo ponto, eu venho, já vou levar o fiozinho para mim esconder. Eu vou dar uma jogadinha aqui com esse fio rosa lá para trás. Eu não vou prender a alcinha aqui de 2 correntinhas. Se quiser prender junto, pode prender. Porém, eu acho que sempre, como é de outra cor, aparece aí o que a gente chama de sujeirinha aí do outro fio. Então, eu só dou essa jogada lá para trás para que fique livre aqui os pontos para mim trabalhar, tá bom? Então, fiz aqui. Passei meu ponto, fiz o meu ponto baixo, aí eu puxo o fio para mim esconder. Naquela alcinha do ponto baixo, onde eu busco a minha laçada, eu busco e seguro a laçada aqui, eu não vou finalizar. Laço o fio novamente, vou no segundo ponto, busco e tiro uma laçada e mantenho. Laço o fio, vou no próximo, laço, tiro e mantenho. No próximo, laço e mantenho. Então, aqui eu vou ficar com 5 laçadas na minha agulha. E eu vou deixar ignorado que eu não vou trabalhar o primeiro ponto e nem o último ponto alto aqui dos 6. Então, fiz 4 meios pontos altos sem finalizar. Agora, eu laço e tiro tudo de uma vez. Agora, eu vou voltar aqui o rosa na atividade, porque eu vou trabalhar com ele. Vou laçar aqui o meu fio, vou pular também o primeiro ponto alto aqui dos 9. Então, dos 9 que eu fiz aqui no rosa, eu vou pular o primeiro e vou no segundo. Eu vou trabalhar somente a laçadinha de trás.
Então, aqui, para que fique a alcinha de trás, para que fique esse detalhe. Se quiser, você vem e pega aqui inteiro, as duas laçadinhas. Eu vou trabalhar aqui só de trás. Agora sim. Faço aqui um ponto alto, uma correntinha de separação, vou no próximo. Mais um ponto alto, uma laçadinha, uma correntinha de separação, vou no próximo, pegando aí a alcinha de trás, fazendo essa sequência. Então, uma correntinha de separação, um ponto alto, pegando pela laçadinha de trás, até o penúltimo ponto. Como eu não trabalhei o primeiro ponto, eu também não vou trabalhar o último. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos separados por uma correntinha. Para seguir aqui para o primeiro ponto alto, após fechar aqui, eu não fiz correntinha. Então, no último, eu também não vou fazer. Então, aqui eu fiquei, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos de uma correntinha e 7 pontos altos. Então, aqui, olha só, eu fiz até a penúltimo ponto alto no rosa. O último eu não vou fazer. E aqui eu fiz o ponto alto. Agora, eu vou novamente, ó. Eu jogo a alcinha rosa para trás e seguro aqui só a parte dos 6 pontos altos em azul. Vou pular o primeiro e no segundo eu venho, busco e tiro a laçada. Laço, vou no próximo, busco e tiro a primeira laçada. Fazendo assim, eu vou manter. Então, aqui eu vou ficar com 5 laçadinhas. Agora sim, eu tiro todo de uma vez. Aí, eu volto com o rosa. Pulo o primeiro ponto, no segundo, faço um ponto alto. Uma correntinha. E vou trabalhando isso por toda a volta. É uma sequência, então é bem fácil de fazer essa repetição. Então, lembrando, eu vou ficar com 7 pontos altos aí, aonde a gente tinha 9. Vou pular o primeiro e vou pular o último. Entre eles, eu vou colocar uma correntinha de separação. Chegando no final, eu vou laçar o fio, vou jogar esse rosinha lá para trás e vou pular o primeiro ponto dos 6. Vou trabalhar os 4 que ficam no meio. Então, pulando o primeiro e pulando o último. E daí, fecho os 4 todos juntos. Então, vou fazer aqui essa sequência aqui por todo o meu trabalho. Ó, vai ficando assim, por toda a volta. Então, vou trabalhar desta maneira. Pessoal, voltando aqui, olha só como que ele já fica bonito, só se você deixar assim, ó. Quem gostar desse detalhe aqui arredondadinho, ou uma outra dica que eu voltei, aqui antes de finalizar o último, para eu mostrar para vocês uma dica que eu fiz, inclusive, em um outro modelinho que eu fiz de outra cor, que depois vocês vão ver lá no meu Instagram. Eu fiz a seguinte maneira, uma dica para vocês, não precisar colocar outra cor ou fazer outra careira aqui. Nessa careira que você está fazendo aqui, então, quando você iniciar, ao invés de você fazer aqui a correntinha de separação, você vai fazer assim. Então, você vai fechar aqui os 4 pontos altos fechados juntos, da mesma maneira. Vai laçar, vai vir no segundo ponto aqui, então, dos 9, não vai trabalhar o primeiro. E aqui, ao invés de fazer a correntinha de separação, você faz as 3 correntinhas e vem aqui na laçadinha e faz o picô. E aí, próximo ponto alto. E aí, você vai colocar mais 3 correntinhas. Nas alcinhas, você vem, busca, faz o picô. E vai fazendo. Então, vai manter aqui também as 7. Vai ficar 7 pontos altos, vai ficar 6 picôs. Ou se você quiser fazer no último ponto. E aí, olha, ele vai ficar assim, ó. Com o picô já em cima. Quem não quiser fazer aí a próxima careira que eu já vou ensinar, quiser manter assim ele com um detalhe da cor aqui. Esse detalhe aqui que fecha essa pirâmide. E ele vai ficar assim, um detalhe bem bonito também, um detalhe um bico mais econômico, para quem não quiser detalhe. Então, ao invés de você fazer a correntinha de separação, você faz picô. Que aí, fazendo picô, já vai dar o espaço, né? O picô é aqui, gente, para quem não sabe. Então, o ponto alto, vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Nas últimas 2 alcinhas do ponto alto, eu busco uma laçadinha, faço um ponto baixo. E aí, já laço o fio e vou pro próximo. Então, aqui não precisa fazer correntinha de separação. Vai ficar esse picô aqui em cima. E já fica um detalhe, olha só como fica bonito. Tem um outro modelinho, uma outra cor, esse mesmo tapete, mas em outras cores que eu fiz esse detalhe aqui, tá? Então, uma dica aí. Vou finalizar esse daqui e volto para fazer aí a última careira aqui do nosso trabalho. Então, aqui eu fiz o último ponto, voltei, né? Desmanchei e fiz novamente, porque eu tô fazendo meu trabalho todo assim nesse detalhe. Mas olha só, olhando assim já fica bonito, então quem quiser manter assim, só faz os picôs aqui, ou se não quiser os picôs, deixa assim que ó, já tá bem bonitinho mesmo. Para finalizar, eu vou vir aqui então no ponto que eu fiz aqui e vou buscar aqui, vou fazer aqui umas 2 correntinhas, alongar um pouquinho e cortar. Aí eu aperto bem, depois eu escondo essa pontinha. Para fazer aqui a última careira, eu vou vir trabalhar com o rosinha bebê.
para combinar aqui com esses detalhes das listas que eu fiz. Você pode usar aí a cor da sua preferência. Vou montar aqui a laçadinha na minha agulha. Posso começar em qualquer um dos pontos aqui, qualquer um dos motivos. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos e eu tenho aqui as correntinhas de separação que ficou com 6 espacinhos. Então, eu vou pular. Esse primeiro ponto alto, aqui eu não fiz correntinha antes e nem no último. Eles estão aqui grudadinhos nesse detalhe que a gente fez. Então, no primeiro espacinho que tem, onde tem a correntinha, que seria aqui depois do primeiro, entre o primeiro e o segundo ponto alto aqui. Então, eu venho aqui no espacinho, faço aqui o pontinho baixo, já vou puxar aqui esse fiozinho para mim ir escondendo. Fiz o ponto baixo, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas para fazer o picô. Nas alcinhas do ponto baixo, eu venho aqui e faço aqui o ponto baixo. Vou para o próximo espacinho, novamente, um ponto baixo, 3 correntinhas. Nas alcinhas aqui, eu busco a laçadinha e faço mais um picô. Então, eu já fiz 2 picôs aqui de 3 correntinhas. Aqui eu vou estar bem no meio, porque eu tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 pontinhos altos. Então, esse aqui vai estar bem vai ficar no meio. Então, aqui eu vou fazer 5 correntinhas ao invés de 3. É opcional, se quiser manter as 3, mantém. Aqui eu vou fazer apenas um detalhe para que fique um picô maiorzinho, olha só. Na pontinha vai ficar o maiorzinho. E aí, vou seguindo. No próximo, agora, 3 correntinhas. Vou no próximo espacinho, faço o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, nas alcinhas aqui do ponto baixo, busco mais um ponto baixo e vou finalizar aqui prendendo no último espacinho que eu tenho. Então, aqui eu vou fazer um detalhe bem simples, ele vai ficar 2 picôs de 3 correntinhas e um picô de 5 correntinhas, e 2 picôs aqui de 3 correntinhas para finalizar. Aqui eu fiz o meu ponto baixo, esse aqui eu não vou fazer picô, porque eu já vou vir para fazer o meu detalhe. Então, o meu último ponto baixo, ele ficou exatamente aqui, no último espacinho que eu tenho livre. Então, aqui eu completei os meus espacinhos. E aqui é onde eu tenho o ponto alto que eu não tenho. Ó, o último aqui, o primeiro não tem correntinhas. Daqui eu vou seguir e fazer, então, 3 laçadas na minha agulha. Estou com a laçadinha do ponto baixo, 3 laçadas na minha agulha. Vou vir aqui embaixo, nesse detalhe aqui dos 6 pontos altos. No primeiro ponto, eu venho com a agulha aqui de baixo, saio aqui para mim buscar aqui a laçada. Aí, eu tiro 2, tiro 2, tiro 2. Mantenho na agulha. Laço novamente 3 vezes, pego novamente o meu motivo, o último ponto dos 6. Introduzo aqui antes, saindo lá no espaço maior, busco a laçada, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Aqui eu fiquei, então, com meus 2 pontos altos triplos e o pontinho baixo que eu vim ali fazendo os picôs. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Vai ficar esse detalhe aí que bastante gente já tá habituado em fazer. E agora eu vou para o meu próximo motivo. Então, eu vou pular o primeiro ponto alto e vou no primeiro espacinho. Faço o ponto baixo, as 3 correntinhas. Na alcinha, eu busco o ponto baixo novamente. No próximo espacinho. E vou fazer os 2 picôs aqui de 3 correntinhas. Após eu fazer 2 picôs e 2 correntinhas, eu vou fazer aqui um picô de 5 correntinhas. E fecho ele da mesma forma. E aí, vou seguindo. Quem tem o ponto muito apertadinho, sentir que não vai dar certo o trabalho aqui ficando apenas, ó, aqui eu fiz o segundo picô, não vou deixar ele erguidinho aqui, porque se eu vir pro ponto aqui, ele vai ficar estranho. Então, eu vou vir no último espacinho que eu tenho aqui e travar aqui com o ponto baixo, aí eles vão ficar iguaizinhos. Ah, mas aqui começou com o ponto baixo e já fez o picô. Mas se vocês perceberem, o picô não vai ficar exatamente em cima do ponto baixo, ele vai ficar reto ao ponto alto, olha só, todos eles ficam reto ao ponto alto. Por isso que a gente coloca aqui no final apenas o ponto baixo, para que ele fique o trabalho mais retinho. Como eu falei, quem tiver aí necessidade de estar colocando mais ponto, você pode estar começando, ao invés de começar aqui no primeiro espacinho, começar aqui antes do ponto alto. Ou fazer ponto exatamente em cima do ponto também. Vocês vão precisar, então, quem precisar adaptar, essa é a dica. Ou vocês fazem exatamente em cima do ponto alto, também vai dar certo. Ou vocês pegam aqui no pontinho, desse espacinho que não foi feito correntinha, mas dá para conseguir identificar certinho aqui antes do primeiro ponto alto. Agora, eu vou novamente laçar 3 vezes, venho aqui no primeiro ponto dos 6 e vou eliminando até ficar aqui com 2 laçadinhas.
laço 3 vezes, vou no último ponto dos 6, vou eliminando de 2 em 2, e agora eu tiro tudo de uma vez, já vou para o meu próximo motivo, e aí é só a repetição aí por toda a carreira. Então, olha só, depois a gente vai passar e ele vai ficar bem certinho. Cuidem para não deixar. Se vocês sentirem, como eu falei, que ele repuxa, vocês façam os pontinhos ali, mas cuidem para não colocar a mais, porque depois tem aquela questão, depois que você finaliza o tapete, ele tem que estar bem retinho no chão. Se ele tiver com uma sensação ali, tiver ponto aqui que você precise vir e arrumar, conforme você for lavando, ele vai esticar e vai ficar embabadando, vai ficar assim, sabe quando fica ponto a mais, que ele fica dobradinho? Então, aqui vai ficar, ó, retinho, retinho, olha só. Ficou retinho, mas aí vocês vão adaptando aí de acordo com a tensão de ponto de vocês também. Então, aqui é a última carreira, eu vou dar aqui a volta toda, depois vou fazer meu processo de blocagem, fazer os arremates, colocar minha etiqueta e eu venho para mostrar, então, nosso tapete finalizado aí. Voltei, pessoal, com o nosso tapetinho todo finalizado. Como eu falei para vocês, então, já fiz aqui os arremates por trás, puxei o fiozinho, colei, tudo bonitinho. E olha só, fiz a blocagem, que para quem não sabe, blocagem a gente vai com borrifador, com um pouco de água, um pouco de amaciante, borrifa bem na peça e passa o ferro de passar, ele vai ficar, ó, retinho aí, certinho, como se você tivesse recém-lavado ele. Então, fiz também aqui a colocação, olha só, da minha etiqueta, ficou lindíssimo. O nosso tapetinho, então, ficou medindo aqui no meu ponto, usando o fio aqui que eu usei, o barbante 6. Conforme o fio que você for usar, ele vai dar diferença e a sua tensão de ponto também. Ele pode alterar um pouquinho nas medidas. O meu ficou com 80 de comprimento por 56, quase 57 de largura. Uma excelente medida aí para quem gosta de um tapete mais, assim, maiorzinho, para colocar aí na porta, para montar um joguinho de banheiro, um joguinho de cozinha. Então, é uma medida excelente, maravilhosa. Então, quem acompanhou aqui a videoaula, vamos fazer aí, me marquem lá no Instagram que eu vou adorar sempre estar vendo o trabalho de vocês. É um tapetinho para usar sobras, então vocês usem e abusem da criatividade de vocês para fazer lindíssimas combinações e também tá usando sobrinhas de fio aí para, né, ganhar um dinheirinho aí e fazer peças assim lindíssimas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aí se você gostou, deixar o seu joinha, seu coraçãozinho para mim. E me acompanhem também lá no Instagram, para vocês verem aí as fotos lindíssimas que eu vou colocar assim dessa peça aqui e umas novidades que vem por aí. Então, muito obrigada, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.